Olá, meus queridos nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook totalmente descabelado com uma cara de sono. Hoje foi um dia cansativo para mim, muitas coisas, um corre-corre danado. E mesmo assim, agora 10h30 da noite, eu consegui encontrar um tempinho antes de começar as bateladas de tratamento que nós fazemos aqui no canal. Para fazer Respondendo aos Scribes. Toda segunda-feira, como vocês sabem, é dia da gente bater um papitos, conversar e tirar dúvidas sobre assuntos gerais relacionados aos vídeos do canal. Muita gente me manda, tio Spook, vê o que tem embaixo da minha cama, tio Spook, sonhei com uma árvore que caiu em cima da minha cabeça, acho que foi o demônio dizendo que ia morrer. Isso a gente não analisa, eu não analiso histórias de inscritos, ok? Imagina 500 mil pessoas me mandando histórias diárias sobre coisas, fenômenos ou coisas acontecendo em suas casas, não é assim que funciona. A única coisa que nós aqui nos colocamos para dar-lhes atenção são os tratamentos, seja tratamentos para suas enfermidades, qualquer enfermidade, e as limpezas de casa, tá bom? Bora as perguntas, que é o que interessa, o resto não tem pressa. Dea Bailey, cada nome, né, complicadinho. Boa noite, Rodrigues. Meu nome é Débora e eu acompanho o seu canal há um tempo, mas ainda não consegui ver tudo. Mas estou no processo. Uma vez mandei uma pergunta sobre reiki, tá? Assim o texto. Se você conhece e se algo que você faz tem a ver com isso. Mas vi respostas. Essas energias podem ser comparadas a rei e aqui do método tibetano de cura? Digo isso pois estudei os 4 níveis de reiki. Eu conheço os 4 níveis e me formei mestre em reiki, também conheço. Por isso a minha curiosidade sobre essas energias que você cita. Outra questão, você vive falando que as pessoas que se escrevem não são médiums. Não, tem muitos médiums e pais de santos que me escrevem para tirar dúvidas, mas aí obviamente a gente não trata dúvidas pessoais, mas muitos acabam querendo fazer cursos, aprender, a evoluir, a descobrir um universo maior e melhor dentro desses procedimentos de tratamento às enfermidades. Mas vamos continuar. Entendo que para isso deve haver algum estudo junto ao espiritismo. Como chamar então as pessoas que veem e sentem espíritos, mas não seguem a doutrina espírita? Sensitivos? Meu irmão desde os 2 anos fala de um homem preto de chapéu ao pé da sua cama, mesmo quando trocamos de casa. Coincidentemente, ele parou de ver quando foi morar sozinho em outra casa. Mas já me disseram que ele só via, pois estava perto de mim, pois seria um apoio. Isso existe? Bom, Débora, muito das suas perguntas a gente já respondeu no canal. Mas vamos lá, tá bom? Sobre sua dúvida de Reiki, o caminho da felicidade ou o caminho da energia, né? Ele tem a ver com o método tibetano de cura? Sim e não. Antigamente, associaram muito as técnicas do Reiki, tanto o Reiki do tradicional Mikao Usui, como o Dento e outros que têm a sua origem dentro do Reiki, vamos colocar assim, né, o balizador, o Reiki, que vem de técnicas do budismo tibetano, mas provavelmente vem antecedendo o budismo tibetano, vem do que nós chamamos de bonismo, que são como se fossem xamãs tibetanos. Os xamãs tibetanos, dentro do bonismo, eles utilizam muitas técnicas de respiração e técnicas, sim, que envolvem bioenergia, tá? Mas eu não recomendo ninguém utilizar esses livros, tá? São livros muito mais de estudo para aprender do que para praticar. Até porque, como os bonistas, eles eram experts, especialistas em manipular muita energia densa e muita energia negativa aos nossos olhos, eles conseguiam transmutar ódio em amor, mas eles absorviam o ódio de uma pessoa e transmutavam isso em amor. Isso é uma técnica específica do budismo e que eu não recomendo ninguém fazer, porque existem instruções que são fornecidas por lamas para poder executar esse tipo de coisa. Não é qualquer pessoa que conseguiria fazer. Eu mesmo não utilizo esses procedimentos, tá? De novo, o que é utilizado pelo método tibetano de cura? Hoje, utilizando muitos ensinamentos de famílias que conhecem muito bem, famílias de vertentes do budismo tibetano, né? Existe a Gelupa, que é uma grande escola tibetana de ensinamentos, que tem muitas técnicas de cura excepcionais. Eu gosto muito deles, eu tenho muitos livros
dos lamas que advém dessa formação da Gelupa e que tem conhecimentos muito legais. Então eles partem do princípio de que existem 3 tipos de doença. Existe a doença causada por karma. Então, tudo aquilo que a gente faz nessa vida se volta contra nós, nos colocando em doenças. Pode ser uma doença mental, emocional ou mesmo física. Existem doenças causadas por espíritos, e aí eles não utilizam técnicas para exorcizar esses seres, mas sim apaziguá-los. Então existem técnicas antigas utilizadas para apaziguar espíritos, para que eles te deixem em paz. E existem doenças causadas pelo envelhecimento ou mesmo o falecimento de certos órgãos, coisas desse tipo, e que são tratados por medicamentos tradicionais, tá? Esta é uma ideia que é sensacional, eu compacto muito com esse princípio da família Gelupa, acho que é muito factível dentro do que nós vemos hoje na sociedade. Outras técnicas que são interessantes, que eu já vi, existe o livro tibetano de cura, que eles utilizam um princípio da circulação sanguínea. E assim, não é qualquer ser humano que conseguiria ler e entender isso, porque é muito complicado. Eles utilizam 3 dedos, esses 3 dedos eles colocam nas suas munhequitas, e pela sua munhequita ele sabe, pela pressão, pela velocidade, pela densidade do sangue, eles sabem que órgão que existe a doença. É sério, isso é sensacional, os caras são muito bons nisso, eu estudei um pouquinho disso, mas não é a minha praia, né? Eu acho que para fazer um negócio desse o cara realmente tem que ser muito bom, mas de novo, o intuito desses caras é tratá-los e não sair pelo mundo tratando pessoas, tá? Então tudo que eu falei está dentro de um único monastério, e dentro desse monastério é lá que eles utilizam dessas técnicas. Existem vertentes desses monastérios, ou desse monastério, nos Estados Unidos, eu já falei com eles, conheço, já peguei livro desses lamas que são sensacionais, mas de novo, é difícil você utilizar no dia a dia, tem que ter um background de conhecimento muito amplo para poder apaziguar um espírito, para poder interferir realmente no karma de uma pessoa, para tratá-la. Então não é qualquer um que consegue fazer, tem que ter conhecimento, tá? Sobre a questão de ser mestre em Reiki, eu fiz um mestrado em Reiki, tá? Eu tenho certificado, eu posso iniciar uma pessoa, posso até mesmo fazer o processo antigo de iniciação, que é passado de linhagem para linhagem. Então a abertura dos pontos para que a pessoa realmente canalize a energia do Reiki, mas eu não aplico. Sobre a questão de não falar que as pessoas não são médiums, você não entendeu, Débora. Quem não são médiums são charlatões americanos. Aí você tem a Teresa Caputo, que não é médium coisa nenhuma, o Henry Tyler, que não é médium, o Thomas John, que é o taxista, também não é médium. E a gente já colocou isso no canal. Para mim, eles não são médiums, eles são adivinhos ou muito mais leitores né, eles chamam de cold read ou hot read, leitura fria e leitura quente. A leitura fria é a leitura por gestos de uma pessoa, então ele consegue ver gestos, e a leitura quente é a leitura por notícias. Então ele consegue pegar o Facebook, Twitter e um monte de coisa dos canais de comunicação das pessoas e ter informação privilegiada. Então a gente já viu isso quando eu postei o vídeo do João Alves, o taxista, né, o John Thomas, ele fazendo isso. Então ele faz uma leitura quente do Facebook de uma pessoa com ponto eletrônico de uma pessoa lá no fundo, olhando e fuçando a vida de quem realmente está sendo entrevistado por eles. Então, cara, assim, para mim isso não são médiums, para mim isso é um show de televisão ou um show de enganação. E tolo é aquele que acredita nesses pseudo-médiums que não são nada. Tem algumas figuras aqui no Brasil que também fazem essa leitura fria e que estão indo para o mesmo caminho, tá? Leitura fria é ficar olhando uma pessoa, pega o tique nervoso da pessoa e fala: você tem um parente que fica assim, ó. Sabe, isso aí é cold read. Não é assim que realmente se analisa um ser humano e que deve ser feita a análise, mas tudo bem. Aqueles que não seguem a doutrina espírita e que, obviamente, não têm a formação dentro de uma doutrina espírita, eles são só sensitivos. Nós nascemos sensitivos. Se nós vamos direcionar a sensibilidade para um fim, aí é outra história. Você pode falar: eu não quero. Eu sou sensitiva, mas eu não quero fazer nada com relação a isso. Tudo bem.
Não precisa, você não é obrigado a nada dentro da espiritualidade. E ninguém é obrigado a nada. Você pode falar, cara, vou ficar em casa jogando videogame. Beleza, claro, não tem problema nenhum. Ou você pode desenvolver a sua sensibilidade e colocar isso para um reiki. Mas toma muito cuidado, a gente já falou do reiki aqui, numa playlist referente a técnicas de cura, coisa desse tipo, né? Ou mesmo, você pode ir para uma doutrina espírita, você pode ir para uma ordem secreta, seja uma Rosa Cruz, uma maçonaria, você pode direcionar esses ensinamentos que você gostaria de desenvolver cada vez mais. Fica a critério de cada ser humano. Mas eu acho ruim quando as pessoas se colocam títulos de eu tenho 12 anos, eu sou médium. Não, cara, você é uma criança e ignorante por natureza, pelo visto. Tá? Não é assim que funciona. Títulos, eles são dados por meio de merecimento e não chutados aleatoriamente porque você se considera alguma coisa. E essa é a minha briga. Pessoas que querem ser algo e não são. Porque na hora que for feito realmente um teste para que essa pessoa possa demonstrar as suas habilidades, o moleque não sabe nem ler nem escrever, tá? Sobre a questão do Homem de Preto, nós já colocamos no canal, não vou te responder essa pergunta porque cabe a vocês correrem atrás das informações. Tem um vídeo só sobre o Homem de Preto de chapéu. Então, faça a lição de casa também. Bruno Freitas de Almeida Freitas, Bruno Freitas de Almeida Freitas, Bruno. Bom dia, Rodrigo, Daniele Lilo. Sou uma pessoa sem habilidades de mediunidade e clarividência. Apenas sinto o que todas as pessoas sentiriam, experiências que o primo Spruk faz em locais muito carregados. Arrepios, mal-estar e aperto no peito. Exceto os bumps, tenho dificuldade em ouvir sons nos vídeos do Testando Demo em alguns EVPs. Acabei de assistir o vídeo e me chamou a atenção a quantidade de ruídos dessa vez. Fiquei na dúvida se houve interferência de sons vindos da rua ou se era uma sala mesmo. Justamente por ter uma postura mais cética e criteriosa como a de vocês, resolvi relatar para, se possível, esclarecer na postagem do EVP. Grato pela atenção de vocês e um ótimo final de semana. Grandes abraços para os Freitas Almeidas. Bruno, assim, a gente aqui não é tendencioso dentro do mundo espiritual como a maioria desses canais, tá? O que é tendencioso? Eu não vou colocar uma coisa para vocês e induzir vocês a erros, até porque eu sou uma pessoa muito séria, tenho 44 anos de idade, sou um homem feito e, obviamente, não gosto de mentiras, não gosto de ser enganado. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira do isso não existe, você está mentindo, cala sua boca e sai daqui. Eu sou o primeiro a agir dessa maneira. Eu não gosto de pessoas que utilizam a espiritualidade de uma fé ou de uma fé cega para a qual as pessoas podem ser facilmente enganadas. Muitos canais do YouTube fazem isso, sem dúvida nenhuma. Eu não criei o meu canal com o intuito de ludibriar pessoas, de enganar pessoas ou de ser um facilitador entre mentiras. Honestamente, preferia ficar no mercado financeiro, ganhando meu dinheirinho, fazendo relatórios de análise técnica, análise financeira e ficaria na boa, tranquilo, sem problema nenhum até o final da minha vida. Eu fiz esse canal com o intuito de demonstrar realmente o que existe pelo mundo espiritual, ao longo do mundo espiritual, face a minha jornada de estudos, aprendizados e conhecimento. Então vamos lá. EVP, Electric Voice Phenomenon, gravado por um rádio digital, eu estou com um lapela digital da Zoom. Eu pego e coloco esse microfone na sala. Gravador com os microfones, faço um sistema de que o som ambiente ele vai ser facilmente detectável. Ok? Vou dormir, deixo lá os sons acontecendo. Geralmente eu faço durante a semana, então terça-feira, quarta-feira, porque eu sei que não existem festas, farras e folias. A galera trabalha, a molecada estuda, criança vai para a escola cedo, jovens vão para a faculdade ou para o trabalho. Então assim, onde eu moro hoje, no apartamento da frente, que eu mal escuto, porque meu apartamento tem 120 metros quadrados, 130 metros quadrados, eu mal escuto a criançada. Tem 3 meninos aqui que moram na frente. Eles fazem sua escolinha de manhã, então eles acordam cedo. Aqui em cima tem um casal de senhores de idade. Vão dormir cedo, são 10h30 da noite, a gente está batendo papo aqui, até agora não escutei um pio, tá? Eu sou muito perfeccionista. Se tivesse um barulho aqui, eu já tinha cortado o vídeo editado ou desencanado de gravar, ia gravar tipo 1h da manhã, que eu sei que está todo mundo já morto dormindo. Nas salas, as gravações acontecem 2h30 da manhã, tá?
Porque eu pego um range maior de amostragem. Se eu começo 3h30, pode passar caçambeiro na rua às 5h30 da manhã, que os caras começam a trabalhar, ou ônibus, ou qualquer tipo de influência externa. Então 2h30 da manhã até umas 5h30 é uma amostragem de 3 horas, 3 horas e meia satisfatória, para eu poder escutar e gravar todo e qualquer tipo de manifestação. Eu moro numa rua sem saída, então as únicas influências sonoras que tem é de uma avenida que fica a 2 quarteirões daqui. Nessa avenida pode passar caminhão de lixo? Pode. Pode passar ônibus? Pode. Pode passar carro? Sem dúvida. Eu fecho as janelas, fecho as portas para que nada interfira. Sempre quando a gente escuta, Bruno, a gente escuta a famosa linha de ruído, ou seja, é o som mínimo registrado dentro da amostragem que eu trago para vocês. Eu não pego picos de sons elevados, por quê? A diferença de um som de, sei lá, um algodão caindo no chão e de uma bateção de palma é brutal. Então eu concentro muito mais no som do algodão batendo no chão, que esse é o foco. Eu trabalho com frequências que ficam bem baixas, que ali é que acontece o barulho. Por isso que fica sempre aquele chiado, porque a gente chama de linha de ruído, que é o ruído do próprio microfone. É o som do barulho do silêncio, praticamente isso. Eu mesmo utilizo o EVP como um aprendizado. Então assim, você está passando um carro na rua, um avião, ou alguém gritou, sai eco, você escuta o eco na rua, a reverberação do som entrando no apartamento e nota-se que não é dentro. O som do apartamento, ele não reverbera, ele é um som seco, ele é um som ríspido, né? E você escuta realmente como se estivesse perto de você. Então a gente começa a trabalhar essas categorias de o que pode ser lá fora, o que pode ser aqui dentro. Então a gente começa a descartar as possibilidades. Sobre essa ótica, eu também sou cético. Sobre essa ótica, a gente tem que ser criterioso para trazer o melhor conteúdo e o conteúdo que abranja desde uma pessoa que não acredita até um engenheiro de áudio que realmente pode olhar e falar, cara, eu estou vendo essa onda, eu sei o que está acontecendo ou eu não sei o que está acontecendo. Ou pessoas que realmente sofrem influência espiritual e não sabem diferenciar o que é um som advindo do mundo espiritual de um som de uma geladeira batendo à noite. Então é importante a gente trazer claramente tudo o que acontece. Até para mim, como falei, é um aprendizado. É isso que importa. Estou aprendendo junto com vocês. O som de uma Valak, ele é diferente de um som de Amityville, que é diferente do som da boneca Annabelle. Então cada espírito, cada ser tem uma característica diferente. Seja da vibração dele, do som que ele emite, da forma como ele se plasma, e é isso que a gente traz. Acho que é interessante. Rodrigo Quirino, rapaz, você é muito querido entre nós. Olá, Rodrigo, tio Spook, tudo bem? Venho com 3 dúvidas que tenho à medida que aprendo sobre espiritismo. O espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, levando em conta a sua evolução? Não. O que é vários lugares ao mesmo tempo? Assim, ele está na minha casa, está na casa do vizinho, está na casa do Pedrinho, está na casa do Zezinho? Não. O espírito ele pode vagar de acordo com alguns fatores. O fator ele pode ser o pensamento. Então, se você está pensando no seu pai que faleceu e o seu pai está passeando, sei lá, cara, está vagando por aí longe para dedéu, você vai atraí-lo pelo seu pensamento. Então, ele pode vir pela força do seu pensar. Beleza. Ele pode vagar aí para a casa da mãe dele, por exemplo? Pode, porque ele pode carregar as últimas lembranças que ele teve da pessoa em vida. Ou ele pode ir para a sua casa porque ele queria ainda lhe ver. Mas lembrando, espíritos que ficam aqui vagando, eles já são espíritos que estão num período de serem obsessores. Espíritos evoluídos, eles não ficam vagando por aqui. Eles já são levados imediatamente, de acordo com a consciência dele, dizendo, cara, eu morri, tô feliz, não tenho mais boleto para pagar. Deus me leve, acabaram-se as contas. E ele vai embora, cara. Ele não vai ficar aqui. Quem vai ficar aqui é quem tem ainda uma situação de apego para com vocês. Em relação ao nível progresso evolutivo dos espíritos, um espírito pode regredir na sua ordem evolutiva? Pode. Pergunto isso porque no livro dos espíritos consta a questão do espírito não regredir na sua evolução. Pode estagnar, mas não regredir. Tem como explicar isso melhor? Tem. Aprenda com as doutrinas que realmente têm muito mais valor a agregar do que o espiritismo. Muito bem.
Dentro do budismo, dentro de escolas esotéricas, escolas que realmente estudam fatores ligados à evolução da consciência. Se um ser do mundo espiritual, ele é formado basicamente de sua consciência, a consciência, mediante a forma como ele se portou ao longo da sua vida, pode regredir ou pode evoluir. Quando ela evolui decorrente a estudos, a posturas, a caráter, a maneira como uma pessoa agiu correto em sua vida, como em face a diversas posturas que a pessoa teve. Uma pessoa não falhou em caráter, não adquiriu vícios, teve uma vida regrada, teve uma fé, independente de qual ela seja, direcionou-se a uma fé. Ela estudou, ela se dedicou a um aprendizado contínuo, ela adquiriu conhecimento, sabedoria, inteligência, ela foi desmistificando realmente paradigmas, ela evoluiu. Uma pessoa que fumou, bebeu, se drogou, uma pessoa que maltratou a sua família, uma pessoa que batia no seu animal de estimação, uma pessoa que grita com os outros, uma pessoa selvagem, uma pessoa que realmente não tem postura nenhuma na vida, rouba os outros, independente, furta os outros, quer dar uma de malandrão e tudo mais. Você acha que esse cara tem a mesma evolução que quem realmente segue uma vida tradicional, uma vida pacata, uma vida regrada? Não. Dentro, de novo, a gente já explicou isso, mas vamos explicar de novo. Dentro de um processo de evolução da consciência, onde a pessoa, conhecida como marco zero, então marco zero, postura zero, ou seja, nós temos uma consciência advinda do mundo animal, tá? E o cara só age por instinto, mais nada. O cara não tem percepção nenhuma da vida, o cara tá nem aí, ele só pensa nos princípios mais básicos de sua existência. Comer, dormir, se reproduzir e beber no bar, jogar a sua sinuca, fazer a putaria da vida, mais nada. Só sobreviver. Dentro de um cara que realmente tem um ponto de vista bem diversificado da vida. O cara, ele tem, vamos colocar um cenário bem adverso, um cara muito rico, um cara que faz trabalho voluntário, o cara que tem lá seus institutos onde ele faz doação financeira, o cara que está lá cuidando do hospital do câncer, o cara que cuida da sua mãe, do seu pai, que zela pelos seus filhos, o cara que realmente tem uma vida regrada, não bebe, não fuma, não usa drogas, o cara que tem uma boa postura, um bom caráter. Existe uma diferença enorme. Um cara que ele só age pelos instintos mais básicos, de um cara que tem um conjunto completo de um equilíbrio, de uma inteligência, de um equilíbrio emocional e os princípios mais básicos controlados. Isso existe uma escala de evolução. Essa escala de evolução, ela se abre nesses três aspectos. Uma evolução do instinto, uma evolução emocional, uma evolução mental. Ok? E aqui tem todos os outros seres humanos, ou seja, 7 bilhões de seres humanos espalhados aqui. Algumas pessoas evoluindo mentalmente, outras pessoas evoluindo emocionalmente, outras regredindo de acordo com a maneira como elas cuidam, agem ou realmente progridem ao longo de sua existência. Ok? Você tem esse efeito elástico, você pode ir e voltar em decorrência das atitudes que você toma em vida. Desse marco zero, você pode regredir para um estado animal? Pode, porque a sua consciência voltou-se a esse estado. Isso é ensinado no budismo, é ensinado em escolas esotéricas, é ensinado em milhões e milhões e milhões de estudos antigos baseados na análise comportamental do ser humano, da evolução da consciência do ser humano. Espiritismo, eu sinto muito. Para mim, o Espiritismo não entende muito dessas coisas. Eu prefiro pegar um livro do século V, do budismo, onde ele explica a evolução da consciência de um ser humano, onde ele explica realmente todo o conceito e constituição de um ser humano, do que me basear num livro espírita do século XIX. Nós temos uma evolução do século V do budismo até hoje, de centenas e centenas e centenas de anos estudando completamente o comportamento humano. Agora eu sinto muito, eu não me baseio em princípios espíritas, eu não me baseio. Não, eu tenho realmente muita prova de que o espiritismo ainda está engatinhando e que precisa muito ainda evoluir, mas muito evoluir. Ryan Fagundes, fala Spook, eu fiquei encantado com essa purba, e seu significado. Eu sou budista. Ryan, você é budista, Ryan?
mas pertenço à tradição Sotoshu do budismo Zen. De novo, você é budista, Ryan? E no seu caso, eu teria uma purba, como uma decoração ou como uma forma de motivação para lutar contra meus demônios internos, principalmente meu ego. É muito legal. A história da purba é muito boa. E essa purba que eu tenho aqui em cima, ela é uma purba diferenciada, ok? Ela é uma purba que veio de um templo budista da Tailândia. Eu peguei ela de um dealer da Inglaterra. O cara estava vendendo esses produtos. E como a gente não tem acesso aos templos da Tailândia, só indo para lá, eu acabei negociando com ele. Ele me mandou. Eu tenho duas purbas. Eu tenho essa daqui da Tailândia e eu tenho também uma que é daquele templo que os caras fazem a tatuagem específica, né, por meio de uma arte. Eu também tenho uma purbinha pequenininha que fica no meu pescoço. A gente já mostrou isso para vocês nos objetos sagrados. A purba, ela foi utilizada por um cara chamado Padmasambhava, que foi uma das maiores representações e o cara que mudou a visão do budismo. Mas o budismo, nós estamos falando do alicerce budismo Vajrayana, Mahayana, depois do Vajrayana, Mahayana, originalmente era o Mahayana e o Theravada, depois virou o Vajrayana, tá? Que na verdade também é conhecido como o Hinayana ou Theravada. Mas, vamos lá, gente. O budismo Zen, ele não se utiliza dessas ferramentas, tá, Ryan? Eu nunca vi um budista Zen utilizando uma purba. A purba foi utilizada por Padmasambhava, que é o grande Mahaguru de Meilin, que no hinduísmo a gente chama, né? Que foi um dos alicerces. Ele foi discípulo do grande Siddhartha Gautama, ele foi o cara que criou o budismo tibetano, né, por meio da fundação do budismo tibetano dentro da sua região. Então ele sai do norte da Índia, junto com mais algumas figuras, para criar o budismo tibetano, a religião mesmo, a prática e tudo mais, dentro do Tibete. Outros foram criar a economia, a política e tudo mais, mas em si mesmo o Padmasambhava foi um alicerce. O Padma, ele utilizou durante muito tempo a ferramenta chamada purba, que é uma espécie de uma faca tibetana. Assistam o vídeo que está no meu canal, mas manipulada por uma representação búdica chamada Vajrakilaya, na qual o próprio Vajrakilaya utilizava-se desta ferramenta, ou desses meios hábeis, né? Então a gente tem o sino, o dorje e a purba como meios hábeis para poder aniquilar os demônios internos e afrontar, obviamente, os demônios externos, tá? Quem são os demônios internos? O nosso ego, raiva, ignorância, luxúria. E os demônios externos seriam, obviamente, as influências do mundo espiritual, mas não como demônios, mas sim, eles chamavam de as maras, que eram representações de seres do mundo espiritual que nos impedem de poder continuar o nosso caminho. E aí ele enfrentava ela com essa figura, né? Com essa, como se fosse uma adaga. Eu tenho, acho maravilhosa e é utilizada dentro de vários rituais do budismo tibetano. Clayton Nascimento. Olá, Rodrigo, me chamo Clayton e esse é meu segundo e-mail. Tenho duas perguntas. Estou começando agora a me aprofundar no mundo espiritual e estou tentando abrir minha mente e aprender novos ensinamentos, diferente daqueles que a igreja ensina. Porém, eu não sei exatamente onde procurar, pois não sei se fontes confiáveis. Sei que tem o seu canal, mas quero me aprofundar mais. Eu acho engraçado, Clayton. Eu tenho quase 900 vídeos, acho que 900 vídeos postados. Como é que você quer se aprofundar mais? Você assistiu todos os meus vídeos? Então eu gostaria de saber se o senhor poderia me indicar livros. Não, textos sagrados de melhor compreensão. Eu indico sempre, assista ao meu canal. Pessoas que querem livros, toda hora me escrevem, que livro você coloca? Eu tenho um podcast chamado Diabo Revelado. Ninguém o viu. Tá lá, eu faço a leitura de um livro. Transforme-se, eu faço a leitura de um livro. Tem Os Segredos do Vaticano, tem vários podcasts, mas ninguém escuta. Aí fica pedindo o livro. Eu sou um facilitador, eu estou facilitando a vida de vocês, trazendo um livro legal e eu fico falando para vocês o que está escrito no livro. Eu tenho muitos desmistificando as crenças populares, onde eu ensino coisas legais, tem a playlist de mediunidade, onde tudo é ensinado. Eu não vou passar livros para vocês, até porque eu já falei muito no canal sobre da onde vem todo esse conhecimento. Gente, vocês têm que buscar lapidar também o meu canal. Não adianta pedir
Ah, me dá livro, me dá conhecimento. O conhecimento está sendo postado. Ponto. O mau uso do dinheiro pode acarretar em problemas em nossa vida? Pode. Vamos lá. Por que o mau uso do dinheiro pode acarretar problemas em sua vida? O dinheiro hoje, ele é uma ferramenta necessária para você poder movimentar energias. Você compra coisas, você gera riqueza, você pode criar uma empresa, você pode gerar emprego para as pessoas que estão desempregadas, você movimenta uma economia, você pode dar riqueza para a sua família, você pode dar alimento para os seus filhos. Então, com dinheiro, você gera uma ferramenta muito interessante para poder deslocar essas energias para dentro de você e para fora de você. Se você utiliza, vamos dizer, esse dinheiro com jogatina, drogas e prostituição, você está jogando a possibilidade de poder mudar a vida de pessoas por meio da doação financeira que você pode vir a fazer para instituições de caridade, doando riqueza para as pessoas que estão passando fome na rua, dando um prato de comida para alguém que iria precisar, simplesmente para satisfazer a sua luxúria. Muitas pessoas fizeram isso na vida, sem dúvida nenhuma, mas muitas pessoas também foram lá e deram equipamentos, compraram equipamentos para o Hospital do Câncer, o Hospital do Coração, ajudaram hospitais a terem alas específicas para tratamentos de câncer, pesquisas e tudo mais. O que é mais nobre? Você ser lembrado ao longo da sua existência por uma pessoa que fez doações para institutos de caridade, ajudou hospitais, ajudou pessoas que estavam precisando de comida, ou ser conhecido como o cara que fez as maiores festas e putaria que você já viu ao longo da existência? Eu acho que uma das maiores idiotices do ser humano é ser vangloriado por meio de seus pecados. Então assim, se você utiliza esse dinheiro de maneira errada, Deus vai tirá-lo de você. Vai tirar. Muitas pessoas perderam riquezas por causa de um mau uso de dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E sempre vai ser assim. Ou você segue direitinho, dizendo, cara, eu fui abençoado com riqueza e vou utilizar essa riqueza em prol dos outros, porque caixão não tem gaveta. Ou você ajuda as pessoas agora, porque você não vai levar esse dinheiro para lugar nenhum depois da sua morte. Ou você vai torrar tudo em drogas, sexo, luxúria, ganância e vai morrer com doenças horrorosas, vai morrer sozinho, sem família, sem ninguém do seu lado. Escolha o seu caminho. Matheus Araújo. Tio Spook, os vícios e coisas ruins que os seres humanos criaram que danificam a natureza e eles mesmos. Cigarro, poluição, lixo, bebidas. Podem ser classificados como uma forma de karma ao ser humano? Ao mesmo tempo que a fumaça de um cigarro, a bituca que é jogada na natureza danifica, está danificando a saúde do pulmão do ser humano que o fumou correto? Ou o karma para essa gente é maior por tirar recursos da natureza para produzir produtos que matam ela e o próprio ser humano? Tá meio difícil entender a sua pergunta aqui, viu, menino? Deixa eu ver aqui. Será que se eu danificar... Tá, vamos ver por diversos aspectos, tá, Matheus? Vamos lá. Você está fumando, você pega uma bituca, joga a bituca na rua. É engraçado. Hoje mesmo eu estava voltando da academia de carro e eu vi um motoqueiro jogando a caixa do cigarro dele no chão. Jogando assim, tipo, o cara acendeu o cigarro e arremessou, né? Claro que a gente fica chateado, sem dúvida nenhuma. Eu sou o primeiro a tentar dar uma voadora nas costas de um cara que faz um negócio desse, tá? Só para fazer ele comer a caixa que está no chão. Porque é um princípio de educação, não é mesmo? As pessoas deveriam ser mais educadas e saber que o lixo deve ser jogado no lixo e não na rua. A rua não é o lixão que o ser humano tem ali à sua disposição. Mas educação, pelo visto, ela vem de berço, né? Ou o cara nasce educado, porque se a vida for fazer o cara ser educado, ele vai comer realmente todas as caixas que ele jogou na rua até então. O que acontece? Você tem vários efeitos, né? Tem o efeito da famosa enchente, que vai e devasta um bairro inteiro, né? Por quê? Aí, ó, tá vendo? Alagou, perderam os carros, perdeu moto. Por quê? Porque as pessoas não sabem jogar lixo no lugar certo. Fato. Fato. Cidade tem uma estrutura que comporta as chuvas? Não.
mas também o ser humano não ajuda. Então a gente tem a causa e efeito, a lei kármica aí. Sujou a rua, você vai se dar mal, tá? Você vai aumentar, obviamente, o nível de entupimento dos bueiros, você vai danificar o sistema ali de drenagem da água. Beleza, isso é um ponto. Segundo ponto, independente se você jogar lixo vai afetar o seu pulmão ou não, obviamente que todos os vícios, como cigarro, bebidas e a poluição emitida, obviamente não só pelos nossos veículos, mas poluição sonora também e tudo mais, ela vai agir contra o ser humano. Acho engraçado porque, de novo, é aquela história, né? O ser humano fumou durante 20, 30 anos, não tenho nada, cigarro não faz mal, né? Tem gente que fala aí, cigarro não faz mal. Aí vem a conta do médico ali, ó, se assusta, né? Fala, caraca, eu estou com enfisema, vou morrer. E aí vem dar uma de coitadinho. Eu fumei a vida inteira, gente, me ajuda, eu fui viciado. Você foi viciado porque você quis, cara. Existem meios para você parar de fumar. A sua doença advém, obviamente, do uso de cigarros. Você ficou doente porque você utilizou de meios errados para lhe dar o seu prazer. Tem gente que fuma por uma questão de se tranquilizar, ou pelo prazer, ou pelo cheiro do cigarro, ou porque é status fumar. E agora arca com o karma. Você danificou seu organismo, agora você vai sofrer as penalidades do seu organismo estar doente. Você vai morrer. É isso aí, tá? Sobre empresas que exploram os recursos da natureza para vender os seus vícios. Aí já é uma questão horrorosa, tá? Que foi a sua última pergunta, né? Sobre tirar recursos da natureza para produzir substâncias que matam ela. Ah, Matheus, o cigarro e a bebida, eles são especiarias. Como assim, tio Spook? Muitas empresas, seja Philip Morris ou a nossa Souza Cruz, são empresas que estudam constantemente blender de cigarros. Então eles pegam plantas, tabaco do mundo todo, para poder achar sempre uma mistura de qualidade para que as pessoas apreciem o seu vício de fumar. É feio isso? Sem dúvida, mas existem tecnologias e investimentos ao longo de décadas que essas empresas fizeram para ter realmente o melhor tabaco, fazer com que as pessoas não somente se viciem pela nicotina, mas também que apreciem a droga que elas inserem. Uma vez eu fui numa palestra da Souza Cruz, e por lei, eles são obrigados a falar sobre os malefícios do cigarro. Então eles têm uma equipe de marketing que fica lá na frente falando, olha gente, vocês têm no cigarro cerca de 4.500 substâncias que são tóxicas ao organismo. Quando vocês acendem o cigarro, essas substâncias dobram. Então elas vão para cerca de 9.000 a 10.000 substâncias capazes de danificar realmente o ser humano. Elas fazem a propaganda mostrando, olha, não fumem. Por quê? Porque faz mal, cara. Só que por uma questão de economia, Matheus, economia, movimentação de grana, porque estamos falando de bilhões e bilhões de reais sendo faturados por essas empresas anualmente. Então, não tem como parar uma empresa de vícios. Álcool e drogas, como o cigarro, não é? Elas movimentam riqueza, geram emprego. Ninguém vai parar com essa empresa porque está destruindo um ser humano. Não. O ser humano é que tome consciência que ele está fazendo mal a si mesmo e pare de fumar. O cigarro vai continuar sendo vendido. Cabe ao ser humano parar de consumir e não a empresa parar de fabricar. Quando o ser humano parar de consumir, aí sim as empresas vão parar de fabricar porque os custos vão exceder a própria receita da companhia. Aí sim, aí a gente vai ter um aperto. Mas caso contrário, Matheus, isso chama-se economia. E isso movimenta uma indústria, a indústria agradece quando entra dinheiro advindo desses recursos. Tio Spook também é conhecimento financeiro, não é mesmo? Vamos lá, Guilherme Del Toro, não, é Guilherme Diogo Dutra. Olá, tio Spook, recentemente tenho percebido diversas pessoas pedindo dinheiro nas ruas, aqui na cidade onde eu moro. Bom, algumas com deficiências físicas visíveis, outras que preferem não mostrar seus problemas. Ou que talvez não tenham, não é mesmo? A questão é que elas estão sempre no mesmo lugar, ponto estratégico, digamos assim, pois é bem um movimento, como na porta de bancos ou casas lotéricas. Quando vejo essas pessoas, eu ajudo como posso, financeiramente.
e tentando dar uma palavra de apoio, ouvindo um pouco, porque a pessoa está naquela situação. Entretanto, essas pessoas ficam no mesmo lugar todos os dias durante a semana ou meses. Parece que elas não querem sair dessa situação. E não querem. Eu vou explicar o porquê. Quando eu vou conversar com elas, elas reclamam de como sofrem. Como a vida é doída. Ó vida, ó céus. Mas faz meses que aquela pessoa está na mesma situação, no mesmo lugar, ainda pedindo dinheiro. Gostaria de saber sua opinião, se temos como ajudar mais essas pessoas, se tem como, através de uma conversa com elas, fazê-las entender que elas precisam evoluir e que o sentimento de pena que outras pessoas sentem delas não irá ajudar. Entendo que as deficiências físicas que temos nesta vida material, por vezes, é um reflexo do que causamos nessa vida mesmo ou em outras, e devemos aprender e evoluir em todas as situações, mas como ensinar isso às pessoas? Agradeço demais o seu tempo por ler isso e por tudo que faz através do seu canal. Muito obrigado por ensinar tanto. Te desejo muito paz e sucesso. Abraço, Guilherme Dutra. Guilherme, bom, primeira coisa, parabéns pela sua percepção do que é a vida. Como diria nosso queridíssimo Siddhartha Gautama, a vida é sofrimento. Sofrimento é a causa e efeito da nossa existência, ao longo de toda a nossa vida. Nós nascemos em meio ao sofrimento e vamos morrer em meio ao sofrimento. Esse é o primeiro fator motivacional de um ser humano de querer sair de uma situação. Nós sofremos em muitos aspectos. Imagina como se fosse um leque aberto. Nós sofremos por problemas físicos, emocionais, mentais. Mas não só porque nos tiraram algo. O sofrimento ele também advém de uma causa de ilusões. Então você pode se iludir por um elogio, você pode se iludir por uma falsa promoção que você recebeu no trabalho, você pode se iludir por meio de coisas boas que podem vir a acontecer na sua vida. Por quê? Porque você vai esperar que o mesmo aconteça no dia seguinte e isso não acontece. Quando você é promovido, você fala, cara, eu estou feliz, não estou sofrendo, mas no dia seguinte você vai sofrer porque você vai ser cobrado por um novo cargo, tendo novas tarefas, por um novo diretor, e aí você vai sofrer. Então o sofrimento ele é uma impressão, uma faca de dois gumes. Tá? As pessoas que têm as suas deficiências ou não e que pedem dinheiro, muitas pessoas realmente não querem sair dessa situação, e eu já fui atrás disso. Tá? Eu já conheci, já conversei com muitas pessoas que pedem dinheiro na rua, principalmente gente que você está no farol e para conversar e o cara te dá bom dia, boa tarde, boa noite, você vai puxando a conversa e vai embora, né? Você pergunta pro cara, e aí? Você pretende arrumar um emprego? Ele fala, de jeito nenhum. Por quê? Você sabe quanto eu tiro na rua? Não, eu tiro mais de R$1.000 em esmola. Sabe quanto ganha um chapeiro numa padaria? Não, R$800. Peraí, então você quer dizer que você ganha muito mais pedindo esmola do que aprendendo uma profissão? Ele falou, não, esmola também é uma profissão. Pedir dinheiro é uma arte. E é verdade. Tem gente que vive dessa arte até hoje. Tem gente que é muito cara de pau e que vive na rua pedindo dinheiro. Seja dinheiro para andar de ônibus, andar de Uber, andar de táxi, comer, achar um lugar para dormir. O cara passa a vida pedindo. Nunca deu nada, mas ele pede o dia inteiro. E essa é a profissão do cara, profissão pedinte. Então as pessoas não querem sair dessa situação. Por quê? Porque eles ganham muito mais dinheiro pedindo esmolas e tendo dinheiro direto no bolso do que ficar arrumando um emprego, depois ter que abrir uma conta no banco para poder o patrão depositar no banco, para daí pagar taxas ao banco, e aí entra no loop de dívida, porque o banco vai entochar um monte de coisa para o cara pagar, vai ter cartão de crédito para o cara pagar, então ele entra no looping de sempre precisar de dinheiro sem parar para pagar suas dívidas. E o cara que pede esmola na rua, ele só vai achar um lugar para comer, um lugar para dormir e o dinheiro está no bolso, cara. É sério. Então o cara toma conta da sua própria vida, ele é o senhor da sua vida, não deve satisfação a mais ninguém. Às vezes o cara não tem nem identidade, ele é simplesmente um Zé Mané que está na rua pedindo dinheiro e vai continuar sendo assim. Ele vai viver dentro do universo dele. Não tem como fazer com que essas pessoas saiam dessa situação até que realmente elas percebam que elas estão desperdiçando a chance da vida delas. Quando você só vive naquele universo pedindo dinheiro e mais nada, você não consegue fazer com que a sua vida saia daquela zona de conforto e você não consegue fazer com que você entre em um universo maior, mais amplo. Ou seja,
Cara, vou juntar dinheiro aqui, estou pedindo dinheiro para poder pagar estudos de uma faculdade. E aí sim eu consigo sair dessa situação. Ou terminar fazendo supletivo, ou fazer um curso técnico que vai me ensinar uma profissão de pedreiro, ou vai me ensinar alguma coisa, sabe? Existem etapas na vida de cada ser humano na qual ele vai buscar mecanismos ou meios para poder sair dessas zonas de conforto. Então, em alguns momentos, a gente precisa sim de um financiamento, captar dinheiro para poder alavancar a nossa vida. Alavancando nossos estudos, você gera riqueza financeira compatível ao estudo que você está alcançando. Ok? Só que infelizmente tem pessoas que já entram nessa zona dizendo, cara, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho uma casinha para morar e vou ficar assim, não quero mais saber disso, cara, vou ficar pedindo dinheiro pro resto da minha vida. E o cara vai trocando ponto às vezes e vai vendo qual é o ponto onde tem maior fluxo de pessoas para ele conseguir um dinheirinho maior no final do mês. Aí ele começa a ganhar R$1.200, R$1.300 por mês, muito mais que um estagiário ganha numa empresa. Ele vai falar, cara, eu tô aqui só pedindo dinheiro, meu esforço é ficar com a mão levantada e não ficar abaixando a cabeça para patrão e não ficar me matando em trabalhos que não me agradam e não me atraem nada. Infelizmente, existe isso. E aí é a pessoa que é dona da sua razão, a pessoa que sabe o que está fazendo da sua vida. Se está jogando a vida fora ou se realmente ele acha que isso é vida. O máximo que a gente pode fazer é lembrar que eles existem, porque muitas pessoas ignoram esses, vamos dizer assim, essa classe da população que vive à margem de. Então, o que a gente pode fazer é tentar mostrar para eles, conversando, falando, cara, a vida não é isso, a vida é muito mais que isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm ouvido e tem pessoas que não querem usar o seu ouvido, tá bom? Mas é isso, gente, já deu aqui cerca de 50 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido os meus recados, eu espero que vocês assistam os meus vídeos, porque todas as justificativas que eu falei aqui, tudo que eu já falei, comentei, tá tudo postado no canal. Eu recomendo que vocês assistam cada vez mais a playlist de Mediunidade, o Desmistificando as Crenças Populares, os podcasts, porque ali tem o conhecimento necessário para que vocês consigam entender os universos que envolvem a espiritualidade, seja dentro de um ambiente que é um centro espírita kardecista, dentro da Umbanda, o que realmente é um Exu, o que realmente como eles trabalham, o que essa energia, tem tudo no canal. Explorem meu conteúdo. Guardem um tempinho para que vocês possam deixar uma única playlist tocando para que vocês escutem ali, que faz muita importância esse conhecimento, tá bom? Mas é isso. De novo, os recadinhos de praxe para aqueles que querem uma ajuda espiritual no sentido de: Tio Spook, estou com um problema, estou com uma enfermidade, tenho, para vocês terem uma ideia, tenho diabetes, estou com câncer, tenho tumor, estou com Alzheimer, estou com Parkinson, estou com problemas sérios na coluna. Tudo isso é tratável e nós sempre buscamos ajudar as pessoas que nos procuram. Então você deve encaminhar uma solicitação de ajuda para suas enfermidades para limpezadecasas@gmail.com, ok? Nós utilizamos técnicas sérias do Oriente que são realmente comprovadas e validadas, são hábeis dentro do tratamento dessas enfermidades. Tá bom? Somente por este e-mail, hein, gente? limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar nosso canal, nós temos o programa Seja Membro, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e também a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.